toda maldade será punida. Nenhuma bala que foi roubada será deixada impunemente aí, sem a punição divina. O meu tema da nossa oração de hoje, do nosso devocional de hoje é isso. E por que isso é tão importante? Ter a convicção plena de que toda maldade será punida. Isso nos dá consolo, fé, para que possamos viver no meio deste mundo recheado de aparentes injustiças. Gente, bom dia. É um privilégio estar com vocês aqui mais um dia. Nós estamos fazendo o nosso devocional baseado no livro de Salmo. Na minha igreja, eu costumo pregar seguindo livros inteiros. Por quê? Por que eu faço isso? Para que eu não pregue apenas aquilo que eu quero ouvir ou que você quer ouvir, apenas para agradar o povo. Eu falo sobre tudo. Na hora que é para falar sobre divórcio, eu falo. Na hora que é para falar sobre dinheiro, aí eu falo. Então eu não dou a ênfase que eu quero ou que alguém quer. Eu dou as ênfases que Deus deseja. E eu tenho feito isso com vocês aqui também. Seguido o Salmo para pregar para vocês a palavra de Deus, que vocês tenham uma alimentação balanceada, não só batata frita e bife todo dia. É o que muitos pastores fazem. Eles dão apenas aquilo que o povo quer ouvir. Todo domingo muda o texto, mas a pregação é sempre a mesma, é sempre sobre consolo. Deus está contigo, Deus vai te ajudar. Aqui mesmo, aqui também, nesses horários você vai ouvir um monte de gente só falando sobre consolo. E lembre-se disso, uma das grandes características do falso pastor não é apenas que ele rouba, não é apenas que ele sai com a mulher dos outros, é que ele fala aquilo que o povo quer ouvir. A pregação do falso pastor é apenas sobre consolo. E aí, nós estamos aqui no Salmo 2, e mais uma vez a gente está falando sobre a doutrina da ira de Deus. Não é um tema de minha preferência, é um tema recorrente na Escritura. E isso aqui, a ira de Deus sobre os homens maus, é fonte de consolo. É fonte de temor para nós também, obviamente, mas é também, ao mesmo tempo, fonte de consolo. Declara, por exemplo, veja comigo, por exemplo, o verso 12. Lembra que o salmista, no Salmo 2, ele começa dizendo assim, as nações estão furiosas contra mim. Davi está dizendo que os reis poderosos queriam impedir Davi de chegar ao trono. E aí Davi diz, Deus dá risada desse povo. Lutar contra mim é lutar contra o próprio Deus, porque Deus me escolheu. E aí, Davi chega no verso 12. Beijai o filho, para que ele não se irrite, e não sejas destruídos no caminho, porque em breve sua ira acenderá. Gente, como eu disse, eu prego daqui na minha igreja, seguindo livros inteiros. Como que esses pastores modernetes, eles conseguem não pregar sobre a ira de Deus, sendo que esse tema é recorrente na Escritura? Martin Lloyd-Jones costumava dizer, se você retirar a doutrina da ira de Deus da Bíblia, vai sobrar bem pouca coisa para pregar. E aqui, no Salmo 2, mais uma vez, eu já falei sobre consolo, sobre verdade, nos outros devocionais, e agora, mais uma vez, falando sobre a ira. Vejam o verso 9. Tu as quebrarás, é dizendo, Deus, Jesus, o Messias, ele vai quebrar com uma vara de ferro as nações e vai despedaçar como se fosse um vaso de barro. Essa é a descrição do que Deus vai fazer com os homens maus. Vai destroçar. Você ouve os pastores modernetes falando desse Deus aqui? Lembra agora porque Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho? Porque tinha gente que se envergonhava. Imagine falar isso aqui num programa aí da Ana Maria Braga. Deus vai despedaçar os homens maus. Ela te mata. Ela te mata. Imagine, é por isso que os pastores que pregam a mesma verdade nunca serão convidados aí. Nunca. Mas aqui está dizendo que Deus é assim. Os homens estão furiosos contra Deus, mas Deus vai estar mais furioso contra eles ainda. E Deus vai destruí-los de uma maneira que até o capeta, ele vai parecer uma freira. Deus vai ser tão implacável com os homens que não querem se arrepender. Olha, por exemplo, a Bíblia declara que a vinda de Jesus vai ser de horror para muita gente. Os homens vão dizer assim, caí sobre nós, montes. Por quê? O que eles estão dizendo? E escondei-nos da ira do cordeiro. O que eles estão querendo dizer? Eu prefiro ser esmagado por uma montanha do que ter que enfrentar a ira de Deus. Gente, isso aqui, a ira de Deus, que é a justa punição divina em relação ao mal, em primeiro lugar, é fonte de consolo. Quantas vezes, sabe, eu via pastores assim, pilantras, sem vergonha, e prosperando, e eu ficava lá com inveja. Pecado, isso é pecado. Senhor, por que esses homens malignos aí prosperam? E aí, o que eu fazia? Eu me lembrava do Salmo 73. O salmista, no Salmo 73, também cometeu esse pecado de invejar. Ele diz que ele invejava a prosperidade dos homens maus. E como ele lidou com isso? Ele diz assim, que ele entrou no templo, e aí ele viu o fim desses homens. Deus os coloca em lugares escorregadios. Ou seja, esses homens estão de pé, mas eles vão cair. Eles vão cair. Por que isso é tão importante?
Isso nos dá ânimo para continuarmos fazendo o que é correto. Continuarmos fazendo o que é certo. Lá no seu trabalho, na sua casa. Pare, não se preocupe em ser um sucesso aos olhos deste mundo. Deus pode até fazer isso com você, como fez com Davi, por exemplo. Davi era um sucesso aos olhos do mundo. Mas você não deve se preocupar com isso. Muitas vezes, justamente por ser fiel, você pode ser um fracasso aos olhos do mundo. Por exemplo, uma mulher que decide abandonar sua carreira para cuidar de seus filhos. Aos olhos do mundo, ela será um fracasso. Mas e diante de Deus? Ela será um sucesso diante de Deus. Portanto, você não deve se preocupar com esses ímpios. O sucesso deles é momentâneo. Sabe, o prazer deles é momentâneo. Não se desanime. Não se desanime diante de tanta corrupção do seu lado. Faça o que é certo. Apocalipse declara que o justo continue praticando a justiça e o ímpio continue praticando a injustiça, até que o Senhor venha. Isso tem sido fonte de ânimo para mim. Isso tem sido, eu olho muitas vezes homens maus, se dando bem, e eu me lembro, é momentâneo. E eu tenho até dó deles, é momentâneo. O sucesso deles é momentâneo, a desgraça deles é eterna. E o meu e o seu, em relação ao sofrimento, é o contrário. Os nossos sofrimentos, os nossos aparentes fracassos são momentâneos, seguido de toda uma eternidade de glória. Saber que Deus se ira contra o mal é fonte de ânimo para nós. Nós podemos fazer o bem. Deus não está deixando nenhum pecado de maneira impune. Não, Ele vai punir o mal. Segundo, isso aqui também é fonte de temor, porque Deus também pune o seu povo. Deus, Ele repreende o seu povo. Por exemplo, Davi era homem segundo o coração de Deus, mas Davi adulterou. E o que Deus fez com ele? Deus o puniu. O seu filho morreu por conta de seu pecado. A Bíblia diz que Moisés não circuncidou seu menino. E a Bíblia então declara que Deus se apresentou perseguindo Moisés para matá-lo. Para matá-lo. Lembra também lá no Novo Testamento, de Ananias e Safira? Eles eram crentes, estavam ali na igreja. Estou falando aqui do Novo Testamento porque tem gente que diz: o Deus do Novo Testamento é outro, ele converteu, ele é só amor. Diz o texto que por conta de uma mentirinha de nada, aquele povo, Ananias e Safira, foram mortos instantaneamente, fulminados no Deus da graça, o Deus do Novo Testamento, porque Deus não muda. Portanto, saber disso aqui, o nosso Deus vai esmagar os homens maus. Primeiro, é fonte de consolo. Toda maldade será punida. Segundo, é fonte de temor, que devemos viver no temor de Deus todos os dias de nossas vidas. Se você tiver essa concepção, você vai viver em paz. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia que está começando, que a graça do Senhor seja com cada um dos teus filhos que estão espalhados por todo o mundo. Esses que estão ouvindo a tua palavra, que a tua palavra penetre como uma semente, caia em terra boa e frutifique, gerando consolo, gerando fé e gerando temor de Deus, temor do Senhor. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, livra-nos de todo mal, guia-nos, ó Pai, em teu caminho, que a bênção do Senhor esteja conosco, que sejamos cheios do Senhor, cheios do teu Espírito, porque aí, ainda que estejamos vazios de outras coisas, nós seremos felizes, porque o Senhor nos completa. Que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo, em todo lugar, por todo este mundo, em o nome de Jesus. Se inscreve, curte, comenta, assista esses vídeos aqui. Deus abençoe, te espero amanhã, no mesmo horário, 5 horas da manhã. Deus abençoe, pessoal.